Alô, inscritos e seguidores deste canal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Eu tô aqui na luta, descansando, mas também correndo atrás aqui das coisas do meu dia a dia. Já era para eu ter me dedicado mais aqui nas minhas gravações, mas eu fui tomado aí por alguns percalços, o que me tomou um certo tempo. Eu não consegui estar mais aqui no canal, mas é ali coisa, foi 2, 3 dias ali meio agoniado, mas depois tudo volta ao normal e assim eu estou aqui novamente. O que está no na minha agenda para gravar será ainda a continuidade daquele assunto sobre trabalho, tá? Mas não será neste vídeo. No próximo vídeo aqui eu vou falar de um outro assunto, mas quero aqui deixar os meus agradecimentos até o momento com relação às participações naquele vídeo, o vídeo de quase 3 horas, praticamente 3 horas, né? 2 horas e 59 minutos foi o tempo de gravação. E eu confesso que quando eu fiz o upload daquele vídeo, eu fiz com um certo medo. Eu fiquei assim, eu até falei para um inscrito meu que eu falei, seja o que Deus quiser, né? Eu vou botar aqui e vamos ver o que acontece. Mas eu me surpreendi, assim, houve uma recepção muito boa. Muito boa. Boa no sentido assim de que não deu briga, não deu ataques, eu não vi nenhum hater aqui utilizando isso contra mim. Houve sim as discordâncias, mas uma discordância muito saudável. Então só tenho motivos aqui para agradecer. Inclusive houve muitos pedidos para que eu continuasse o assunto. O pessoal considerou importante o tema e assim é o que eu pretendo, né? Esse feedback me motivou a continuar. Eu vou fazer o terceiro vídeo ainda sobre este assunto. Eu acho que muito mais do que pessoal, a gente consegue viver muitas das vezes sem amigos, sem familiares, sem namorada, sem esposa. Agora eu te pergunto, sem o financeiro você consegue viver? Como é que a gente vai viver, né? Sem o cascalho, o cash, o money, né? E aí isso aí tá muito atrelado à questão do trabalho. Depois eu fiquei refletindo aqui, o certo, eu gastei muito tempo aqui no meu canal, desde lá do início, falando muito sobre só relacionamentos, mulheres, e acabei não focando muito nessa parte. Eu acho que o que impediu que eu, na época, tratasse desse assunto foram as minhas paixões políticas, que eu estava inebriado ali, e também a esperança de dias melhores. Porque é aquela luta contra a esquerda e apostando todas as fichas na direita, me fazia, em vez de eu trabalhar em cima da crítica, eu trabalhava em cima da construção. Pô, tá ruim, né? Tá todo esse contexto, mas se fizermos essa jornada aqui, a gente vai conseguir algo muito melhor lá na frente. Dias melhores virão. Eu acho que é por isso que eu não foquei muito nessa parte. Hoje eu já trabalho de uma outra forma, em vez de eu estar fazendo militância de direita, ou militância de esquerda, que seja a favor ou contra, eu estou trabalhando mais assim. O que que é a realidade? O que que é a realidade que está posta aí para cada um de nós, na sociedade, aqui, e como driblar isso? O que que eu posso fazer? Vocês percebem que é mais um contexto. Enquanto a gente... como é que eu posso me driblar? Às vezes eu venho aqui e falo, como é que eu vou driblar as mães solteiras? Como é que eu vou driblar os assédios que acontecem? E aí a minha intenção é assim, como é que eu vou driblar esses riscos de estar num trabalho sendo explorado? Olha, eu acabei de ter uma ideia aqui. Em vez de eu gravar um vídeo, eu vou gravar 2, tá? Acabei me inspirando aqui nessa introdução. O que que eu ia falar com vocês aqui? Quando eu peguei o celular para gravar, o que é que eu ia gravar aqui? Eu ia gravar mais um relato da marombada que trabalha comigo lá da escola. Quando eu falo marombada, vocês já sabem quem é, né? Eu acho que eu até dei um nome aqui para ela, mas eu não lembro. Eu não lembro qual foi o nome. Eu vou continuar chamando ela aqui de marombada, a professora marombada, tá? Mas eu vou gravar ainda hoje. Eu vou gravar esse relato. Só que eu vou fazer o seguinte. Me veio na lembrança aqui um fato bem interessante. Já que eu iniciei falando aqui
essas considerações sobre trabalho, eu vou contar um caso que, inclusive, foi o que eu conversei com um inscrito. Eu nem... Caramba, o cara até me... Eu fiz a pergunta, mas nem... Acho que são tantas conversas lá que eu acabei me perdendo. Eu não vi se ele respondeu, eu não vi a resposta. Mas qualquer coisa eu entro aqui no PV e falo com ele. Mas ele me mandou... Ele mandou uns áudios muito legais lá no grupo, esse inscrito. Eu chamo aqui, ele é mais que um inscrito, ele é um colaborador meu, né? Que ele participa muito ali, dando opiniões, enfim. Depois eu vou falar com ele, mas eu vou fazer logo essa primeira parte aqui. Mas assim, reiterando, por que eu falei para vocês em relação a gente ficar atento e estar procurando meios de driblar, de não se submeter, de não ser um escravo de patrão. A gente fala tanto contra o escravocetismo da vaginal, né? Você não ser escravo de uma vagina. E, no entanto, talvez tem muitos confrades aqui que são escravos de patrão. Esse relato aqui, ele... Pessoal, enquanto eu vou gravando aqui, eu vou me decidir se eu faço 2 vídeos, ou se eu faço um só vídeo com os 2 assuntos, eu vou me decidindo aqui. É porque as ideias começam a brotar aqui na cabeça. Aqui tá sendo um vídeo assim bem espontâneo. Como eu tô com outras coisas aqui, talvez pode ser o caso que eu grave logo os 2 relatos em um só vídeo, para um só vídeo, porque me facilita mais a vida aqui, né? Eu ganho tempo com isso. Sei que para quem tá ouvindo é meio... Muitos me pedem, né? Faz separado, mas o negócio é o trabalho para editar e tal, né? Mas vamos lá. Eu vou ver, eu vou pensando aqui o que é melhor. Olha só. Hoje tá com 7 dias. Amanhã, sábado, amanhã dia 23, né? Amanhã, dia 23 de dezembro, fará 8 dias que um jovem esteve aqui na minha casa, um rapaz de 26 anos. O que ele veio? Eu vou explicar para vocês como que eu conheci esse rapaz. Ele é funcionário de uma empresa de gás no centro aqui, não é muito longe aqui da minha casa não. Eu moro subindo aqui para cima, acho que uns 2 quarteirões eu já entro no perímetro que é considerado o centro da cidade. Eu diria que eu moro colado aqui ao centro. Tem um rapaz que ele trabalha numa distribuidora de gás. Acho que é assim que chama, né? Meus amigos, mas não é aquela coisinha minúscula, não. É uma mega empresa. A empresa lá, eu acho que ela dá a metade de um quarteirão. Grande mesmo. Descarrega lá aqueles bitrens, assim, cheio de botijões de gás e água mineral. E aí sempre eu peço gás com eles lá, quando acaba aqui em casa. E esse rapaz, eu vou chamar ele aqui, eu vou dar um nome assim que é um pouco... É um nome não muito conhecido, mas é um nome parecido com o dele. Eu vou chamá-lo aqui de Jardel. Acho que você já deve ter ouvido falar nesse nome, né? O Jardel é um jovem de 26 anos, branquinho, nem magro nem gordo, assim, corpo normal, né? Dentro de uma média normal, fisicamente falando. Eu diria que fisicamente falando ele é bonito de rosto. Se ele fizesse um treino de academia, o bicho ia ficar um shed. Ele é todo barbudinho, a cabeleira cheia, o corpo só precisa malhar um pouco mais, né? E trabalha, meus amigos, como entregador de gás. Aí, olha o que aconteceu. Com essa, todo mês, aqui na minha casa o gás dura de 30 a 40 dias. Oscila, tem vezes que dura 35, 33, até 40 dias. Enfim. Aí todo mês eu ligo lá, por favor, venha entregar aqui o gás. Aí é ele que vem. Senhores, aí assim, de tanto ele vir aqui entregar o gás, eu acabei fazendo uma amizade assim superficial com ele. Hoje ele já me mandou até convite no Facebook, sei o nome. Toda vez que ele vem aqui, eu acabo conversando um pouquinho com ele. Às vezes eu saio ali fora, a gente conversa um pouquinho. Ele é um cara assim, pra mim ele é simpático. Eu nunca vi assim um comportamento arrogante, uma pessoa mal educado, não. Aí ele chega, sempre com aquele bonezinho na cabeça. Aqui o pessoal anda muito. Ele faz a distribuição de gás em umas carretinhas, ou às vezes é acoplado assim na traseira da moto, aquele suporte de ferro.
Mas nem sempre ele vem de capacete. Eu já presenciei cenas dele aqui vindo sem, assim, de boné. Acho que é porque é perto aqui, né? Não é muito longe, ele vem sem capacete. E eu já comecei a conversar com ele. Olha o que que aconteceu. Por eu fazer essa amizade com ele, e ele já me contou que é casado, tem duas filhas, mora de aluguel. Já me perguntou de mim, ele vê que eu moro aqui com a minha mãe, nessa casa. E tu trabalha de quê? Eu falei, eu sou professor. Há mais ou menos um mês e meio atrás, um dia ele me mandou uma mensagem no Messenger. Ele mandou uma mensagem e falou assim: Ô Vitor, meu amigo, tudo bom? Eu falei, tudo. Ele falou, cara, eu tô precisando tanto de uma ajuda sua. Eu falei, diga, se eu puder. Aí ele falou, cara, é porque assim, eu pago R$ 700 de aluguel de uma kitnet e eu tô com o aluguel vencido e meu salário não deu para pagar, e eu tô precisando de R$ 400 para completar o dinheiro do aluguel. Tu poderia me emprestar? Ô meus amigos, ô meus amigos, quando eu vi isso, assim, eu não tinha esse dinheiro para arrumar para ele, mas mesmo que eu tivesse, eu não ia arrumar, não. Assim, eu tenho uma amizade com ele, mas não assim, eu não sei como é que ele, não conheço ele profundamente, para ter esse nível de confiança, emprestar dinheiro, né, e tal. Eu já sabia, eu já imaginava mais ou menos como é que é a vida dele, né, a vida fodida dele. Aí eu falei, eu digo, ô meu amigo, eu tô apertado. Eu falei, não tenho. Eu até poderia lhe ajudar, mas eu não tô tendo agora. Ô, bicho, eu não sei onde é que eu vou arrumar R$ 400 emprestado, ó, eu tô apertado. Ele falou, é porque eu ganho, ele falou assim, eu ganho 1.500. Meu salário é 1.500 bruto, e eu já peguei tanto vale esse mês, eu fiquei pegando vale, aí quando eu fui, no dia de eu receber, eu só peguei 700. Eu já tinha pego 800. Não, pera lá, não foi isso tudo não, foi menos. É porque eu tô fazendo uma conta errada, porque eu tô embaraçando aqui, vamos lá. Ele foi assim, ele me disse que só pegou 700 líquido, né? Pegou R$ 700 líquido, porque o resto ele tinha pegado em vale. Passados, né, vamos colocar em um mês, ele veio entregar um gás aqui um dia, aí ele recordou essa história. Ele falou assim, bicho, eu tô passando por uma... Aí ele parou mesmo, assim, ele parou uns 10 minutos para conversar comigo, ali fora. Ele falou, Vitor, eu tô passando por uma situação tão difícil, cara, difícil mesmo. Eu falei, mas como? Ele falou, porque assim, eu tenho duas filhas pequenas, aí minha mulher não trabalha, ela fica mais em casa cuidando das meninas, e dinheiro, assim, você começa a gastar e pega para isso, pega para aquilo, quando você pensa que não, o dinheiro já foi, cadê? Ele falou, aquele dia que eu te pedi os 400, eu só recebi 700, e aí eu tinha que comprar comida, tinha que fazer pelo menos uma comprinha no supermercado, e como é que eu ia pagar o aluguel? Moça, eu tava, assim, eu ia te pedir para me te pagar no outro mês, no outro pagamento, eu ia ver como é que eu ia fazer, tá difícil. Aí eu falei assim para ele, eu lhe fiz uma pergunta, né? Eu falei assim, me diga uma coisa, você trabalha, tu entra que horas e sai que horas desse serviço lá? Aí ele falou, eu entro 7h30 e saio 9h30. Ele falou, na verdade, o meu horário de sair é 9 horas. Porém, eu só saio 9h30 às vezes, porque quando 9 horas fecha, mas eu ainda tenho que limpar umas coisas, ainda tenho que acabar de fechar, tenho que trancar isso, tenho que agasalhar coisas que tá fora do lugar lá dentro. Quando eu vou sair mesmo, é 9h30. Aí, tipo assim, chega em casa, tomar um banho, comer alguma coisa, jantar e cair na cama para de manhã cedo tornar a levantar 6 e pouco da manhã, eu já tenho que levantar, me arrumar, levar uma filha minha para a escola, para a creche e já ir para o serviço. Só tenho 1 hora de almoço. Meu patrão me dá uma hora, de meio-dia até às 13. Eu tenho 1 hora para ir em casa comer e voltar. Aí quando eu retorno 13 horas, eu só volto para casa 9h30. 21h30, né? Eu quero dizer isso. 9h30 da noite. Meu Deus, vamos fazer as contas, pessoal. Quantas horas dá de trabalho? Ó, de 7h30 da manhã até 7h30 da noite dá 12 horas. O horário de almoço ele está incluso. Ou não? Eu vou considerar como incluso esse horário, porque ele só vai na casa comer. Ele vai lá na casa ter. Esses dias eu vi um caso. Aqui, um advogado falando no YouTube que tem uns patrões
que ele dá só 1 hora de almoço pro empregado e o empregado não pode sair. A mulher mandou uma pergunta, ela falou assim, doutor fulano, é porque assim, eu trabalho numa empresa e eu tenho 1 hora de almoço. Aí tem dia que eu preciso ir na casa lotérica, pagar uma conta, eu preciso ir na loja, comprar uma coisa que eu tô precisando, resolver uma coisa pessoal minha e eu precisava sair no meu horário de almoço para ir lá pagar essa conta, resolver uma coisa e meu patrão não deixa. Ele não deixa, não. O horário de almoço você tem que ficar dentro da empresa, tá? Traga a sua marmita, traga a sua comida e é aqui dentro, tá? Não vai sair para lugar nenhum, não. O horário de almoço faz parte do expediente. E segundo esse advogado, ele falou que isso aí é crime. Isso aí é crime, que o horário de almoço ele é um horário livre. É um horário livre que o trabalhador ele fica dentro da empresa se ele quiser, mas ele tem um direito, ele pode até sair para comer fora, para ir resolver outra coisa. Por isso que assim, se a gente for olhar bem, é meio que está incluso, quase incluso ali, né, dentro dessa jornada. Mas eu digo assim, como ele está o dia todo imbuído só nessa questão da empresa, então vamos contabilizar 12 horas, né? Aí pega aí, ó, 20, 30, 21h30, mais 2 horas, 14 horas de trabalho, meus amigos. São 14 horas à disposição dessa empresa. Dentro dessas 14 horas, incluída 1 hora de almoço. Só em casa comer, não dá tempo nem de descansar, nem dá para descansar. Você chega, às vezes o cara vai querer tomar um banho, né? Come, aí senta ali uns 20, 30 minutos, tem que voltar de novo pro batente, né? Por R$ 1.500 bruto. Ele falou para mim aqui. Ele disse assim, olha, ele me paga... Ele disse assim, o patrão, ó, o salário mínimo é 1.320, né? Pois é, eu vou te pagar 180 a mais, que é para você ficar... A jornada de trabalho são 8 horas. Então eu vou te pagar mais 180 por mês, para tu ficar mais 6... Dá quanto? 6 horas a mais, né? 6 horas de trabalho. Ele falou, porque aqui eu não pago hora extra, tá? Eu não pago hora extra, aí fica esse 180 como um adicional. E ele disse que ainda tenta, ele falou, não, mas se não tem como recusar. Viu? A vaga é só para quem pode trabalhar de 7h30 até as 9h30 da noite. Ou de 7h30 às 21h30, falando corretamente. Se você não aceitar, então não serve. Não serve para preencher a vaga. Pessoal, no dia que ele me contou isso, sabe, me veio tantos pensamentos assim na minha cabeça. Eu fiquei, caramba, que vida, meu Deus do céu. É assim, a vida de escravidão. É uma vida de escravidão. Olha, eu vou falar quais foram os pensamentos. Esses pensamentos eu externei lá no grupo. No mesmo dia que eu vi esse rapaz aqui, eu compartilhei. Inclusive, isso aí foi uma conversa que rolou aí, acho que uns 3 dias seguidos lá no grupo fechado meu, no Telegram. E especialmente o meu inscrito lá, deu vontade de... Eu não sei, eu acho que naquilo lá não é o nome dele verdadeiro, assim como esse aqui não é o meu. Meu inscrito Nelson, eu acho que aquilo ali é um apelido dele. Ele opinou muito lá no grupo. Eu salvei acho que 2 áudios dele, que eu achei muito bacana esses áudios, mas eu vou ver com ele se ele pode me autorizar a publicação dos áudios dele aqui como uma colaboração, porque foi muito bem explanado assim, a parte dele lá. Mas vamos lá, eu vou falar a minha versão aqui, depois, se for possível, vocês ouvirão a dele. Mas me passou a ideia assim, ó, fiquei, caramba, isso aí é fazer outro de escravo. Pessoal, eu sei quem é o dono lá, eu conheço o dono dessa empresa de distribuição de gás. Ele é um gaúcho, é um cara novo, pela cara dele eu daria no máximo uns 42 anos, o bichão parece um alemão. Assim, ele, fisicamente falando, é um cara bonito também. Quando eu não ligo, às vezes eu tô vindo da rua, sei lá, e aí precisa comprar. Eu teve uns dias atrás que eu fiquei comprando água mineral com eles também, porque aquela como é que fala? Purificador de águas que eu paguei R$ 1.800, de novo quebrou o registro, e o registro não tem para vender. O registro só compra com essa empresa. E a única forma de venda deles é assim, é quando eles vêm uma vez ao ano. Eles costumam vir aqui entre março ou abril. No início desse ano eu fiquei meses, acho que uns 3 a 4 meses comprando água mineral. Entrei em contato com ele, não, quando a gente mandar um representante ele já leva a peça, 150, meus amigos, R$ 150 esse registro para acoplar na torneira para poder enviar, assim, é o liga e desliga, né, para a água aí, para o purificador. Coloquei em abril,
registro novo, pois já quebrou. Já rachou no meio, sabe? É um trem frágil demais, sabe? Acho que todo dia você fica ali, abre e fecha, quebrou. Aqui é um assunto para um outro momento, eu vou trazer esse relato, que eu acabei tendo um prejuízo com um cidadão. Vocês lembram que eu falava de pedreiro? Pois é, um dia desse eu contratei um cidadão desconhecido, uma pessoa me indicou, chamei ele aqui para vir arrumar uma parte hidráulica aqui em casa. Tava dando vazamento de água na pia da cozinha, tinha que deixar o registro lá fora fechado, porque estava inundando a cozinha. E deu problema, e esse problema do registro também do purificador de águas. Aí sabe o que eu decidi? Foi um trem que eu comprei tão caro e não presta, e é ruim. Eu fiquei uns dias usando água e comprei numa loja. Eu comprei um purificador de águas novo por R$ 700, meu amigo, da Colormark. Não, Colormark, acho que é assim que fala. Bom demais, R$ 700, parcelado. A loja que me vendeu aqui tem os refios do filtro. R$ 30, pessoal, R$ 30. Aqui eu pago quase 300, pagava quase 300 no refil dessa outra, uma caixinha colada assim na parede, pessoal, pequenininha, cabe na minha mão assim, sabe? Com a torneirinha de um lado, nem água fria não dá. E paguei 1.800 naquela merda, sabe? Tudo aquela coisa de não ter paciência, cair na lábia da pessoa. Fizeram toda uma propaganda, é um grupo do Recife, essa empresa de Recife. Eles não são daqui da região, não tem ninguém na região aqui que atenda por eles. Só que eu estou esperando, quando for lá em março, eles vão entrar em contato comigo, eu vou dizer, não preciso mais dos serviços de vocês. Eu já comprei outro aparelho. No dia que eu comprei numa loja aqui, o rapaz me falou, ele disse, sempre que você precisar do refil, pode vir aqui que a gente tem, é R$ 30. O deles lá de Recife eu pagava 280, R$ 300 no cartão. E mais o registro, que era 150. Uma vez eu saí daqui, ele foi embora daqui, me deixou com uma dívida de mais de R$ 400 para eu pagar o cartão. Acabou. Hoje eu não preciso nem ficar abrindo a geladeira muito. Tá lá meu purificador de água, que tem água natural e água gelada. O registro é no próprio aparelho, eu só rodo aqui um pouquinho e a água já sai embaixo. É tipo um bebedouro. Bom demais, e vou gastar bem menos. Depois eu vou mostrar ali, uma hora eu vou fazer um videozinho, vou mostrar, que é para vocês verem e nunca comprar, tá bom? Depois eu vou falar do que aconteceu com um homem que veio aqui prestar um serviço para mim, me deu o maior prejuízo aqui. A intenção era para ele fazer um serviço hidráulico aqui, e foi uma merda, sabe? Só me deu prejuízo aqui, ficou pior do que o que estava, mas eu já contornei essa situação. Porém, eu ter comprado essas águas minerais lá atrás e agora de novo, antes de eu comprar o bebedouro, eu ia lá pessoalmente. Às vezes eu ia lá e aí passava no cartão, na maquininha, manda entregar lá em casa. E aí, muitas vezes que eu ia lá, era o próprio dono. O dono estava lá tomando de conta. Pessoal, quando eu chegava lá, eu vi o bichão todo bem arrumado, uma Hilux bem na calçada da distribuidora, a parede do escritório cheio daqueles... Não tem aquele... Toda cidade acho que tem isso, os melhores do ano, né? Ganhou o melhor prêmio de empresa distribuidora de gás do ano. Aí tá lá colado na parede. Já tem tempo já que eles estão aqui. E depois eu fiquei lembrando, poxa, um cara desse, o tanto que esse homem fatura, com certeza ele vende bem, ele ganha muito dinheiro ali. Por que não pagar já que ele colocou esse rapaz para ficar 14 horas trabalhando? Gente, eu falo aqui para vocês, se sou eu o dono dessa distribuidora de gás, eu contrato eu já andei lá, eu já vi que é mais. É bem uns 3 rapazes lá que trabalham para ele. Mas sempre o que entrega aqui na minha casa é esse que eu falei, esse branquinho. O Jardel, né? O Jardel. Eu acho que ali é por setor. Talvez o meu bairro aqui é esse Jardel que cobre. Talvez outro setor já é outro rapaz que vai, né? Tô imaginando aqui. Eu fiquei pensando, por que não pagar um salário melhor para esta pessoa? Olha, você vai trabalhar mais aqui para mim. Você vai trabalhar às 14 horas, mas eu vou te pagar R$ 4.000. Eu vou te pagar um salário de 5.000. Tipo assim, você vai estar me dando essa... Gente, se eu tenho um faturamento bom, que a certeza tem, eu pagaria tranquilamente um salário de R$ 5.000 para um rapaz trabalhar para mim. Eu pergunto para vocês, você acha que esse jovem, se ele trabalhando lá nessa empresa, se o patrão dele pagasse na carteira 5.000 para ele todo mês, você acha que ele iria querer... Ele poderia até migrar para um outro trabalho, sei lá, se ele passasse se ele
Não, aqui foi o que eu discuti lá no grupo, né? Foi o que eu até conversei com o Nelson. A gente tava debatendo assim, que não tem como ele estudar. Como é que ele vai sair dessa situação? Como é que o Jardel vai conseguir passar num concurso, fazer um curso de graduação, se ele entra às 7h30 da manhã e sai 21h30? Como que faz num caso desse? Já chega morto de cansado, é o dia todo de moto pra lá e pra cá. Outra coisa que ele falou pra mim aqui, no dia que eu conversei com ele, ele falou assim, ó, às vezes acontece lá na empresa de ter sei lá, ficou meia hora, 40 minutos lá que ninguém ligou pedindo gás. Esse momento a gente não pode ficar parado. Eu tenho que pegar uma mangueira, lavar, tem que lavar os bujão de gás, tem que lavar as paredes, tem que tirar as teias de aranha lá do galpão, tem que varrer o pátio, tem que varrer a calçada, tem que limpar o escritório. Desculpa, patrão, é o tempo todo. Eu não aceito empregado meu parado. Se não tiver na rua entregando gás, Cássio, o que fazer? Cássio, o que fazer que tem. Aqui serviço aqui não acaba. Aqui não falta serviço, tá? Então assim, ele falou, se eu não quiser pegar minhas contas lá, ser demitido, não pode ficar parado. Não pode. A não ser para ir urinar no banheiro, ir lá no bebedouro tomar um copo de água, tem que estar o tempo todo. Se eu chego morto de casa, de cansado, corpo dolorido, corpo cansado, de tanto pegar sol e de tanto trabalhar, pegar peso, descarrega, acho que quase, não sei se é quinzenal, ele me falou aqui que tem o descarregamento dos botijões de gás, é ele também que tem que ajudar nesse descarregamento, carregar e descarregar os caminhões, as carretas com os botijões de gás. Mas eu quero trabalhar na linha de pensamento assim, ó. Se é para ser meu escravo, eu quero você como meu escravo aqui. Tu não pode estudar, você não vai poder fazer outra coisa, nem estudar, nem trabalhar em outro servicinho extra, sabe? Eu quero você exclusivo aqui para mim, mas aí eu vou te pagar para isso. Eu vou te pagar um bom salário, 5 mil, tá bom? Pessoal, vamos supor, se esse patrão pagasse um salário de 5 mil para esse empregado dele, ou para os empregados, são 3 empregados, 5 mil para cada um na carteira. Eu não veria com maus olhos ele colocar, poderia botar para trabalhar até mais. Não, fica aqui para mim até 10 horas, até 11 horas, né? Pega aí os 3 turnos. Meus amigos, agora, nessa situação, 1.500, ele paga R$ 180 para trabalhar os 6 dias da semana, de segunda a sábado. Só tem a folga no domingo, né? Domingo é fechado lá. Mas eu fico assim, é muito pouco, meus amigos, R$ 180 a mais, 180. Você sabia que pela lei a jornada de trabalho, você tem ela assim, ó, 6 horas corrida, 8 horas com 2 horas de almoço no meio, ou então 12 horas seguida, que é o famoso 12 por 36. A pessoa que ela trabalha 12 horas seguidas, ela tem que tirar 36 horas de folga, tá na lei. Mas o Jardel trabalha de segunda a sábado, todos os dias, 14 horas, por um salário bruto de R$ 1.500. Aí quando tira os encargos, ele falou para mim que tira 1.280, 1.200, é uma coisa assim. Ele falou que é quase 1.000, fica próximo de 1.300 líquido. Porque tem os encargos, né? Desconta o INSS. INSS, tem outro desconto lá que eu não lembro o que é. Eu perguntei para ele, no dia que ele esteve aqui, eu falei assim, você tem 2 filhas pequenas, né? Ele paga o salário família, né? Tem esse benefício. Não tem salário família. De jeito nenhum, era para ser só o salário mínimo. Só o salário mínimo. Aí ele ainda deu essa gratificação de R$ 180. O salário mínimo ano que vem vai para 1.412, né? 1.412, eu vi ontem no jornal. Então, agora ele vai receber, com certeza vai continuar só nos 1.500. Então ele vai receber R$ 88, né? Ele vai receber R$ 88 só a mais por trabalhar 6 horas. Completamente irregular, meus amigos. Completamente irregular isso aí, sabe? Aí tem gente... Aqui eu tô contando uma história. Isso aqui é um caso de milhões e milhões que tem no Brasil de pessoas desse tipo, trabalhando desse jeito. Milhões de pessoas no Brasil trabalham nesse sistema aí. 10 horas, 12, 14 horas de trabalho por um salário mínimo. Não recebe hora extra. Eu já vi falar de umas... Eu já conheci alguns homens que trabalham em empresas que
tem o chamado banco de horas, né? Só que esse banco de horas é para pegar em folgas depois, né? Pega assim em folgas, mas é assim, é só se o patrão quiser. Eu vejo muitos vídeos aqui de vídeos no estilo sátiras, né? Tipo uma sátira, em que o empregado chega lá, olha, eu sei lá, eu tenho mais de 300 horas acumulado, eu tenho 400 horas no banco de horas, eu queria pegar 5 dias de folga, patrão. Não, não, pra que você quer essas folgas? Não, você precisa produzir, amigo. Você precisa produzir. Você quer, pra que ficar um final de semana parado? Não vou liberar essa folga não. Eu preciso de você aqui na empresa para continuar produzindo para mim, tá? E não dá não, meus amigos, não dá. Eu falo porque eu sei de umas histórias aí que a pessoa precisou, até por motivo de doença, e o chefe não deu. O patrão não deu as folgas. Isso aí depois, só se botar na justiça do trabalho e olhe lá, né? Foi-se o tempo. Havia um tempo que eu mesmo ainda vivia essa época, que a gente dizia assim, na justiça do trabalho o empregado tem vez. Na justiça do trabalho, a justiça é mais do lado do trabalhador. Acabou, meus amigos, acabou esse tempo. Hoje quem tem vez na justiça do trabalho é o patrão, quem tem direito é o patrão, porque nós tivemos mudanças aí, né? Nós tivemos uma grande mudança de leis aí nos governos de direita que inverteu. Antes o empregado ele tinha mais direitos, hoje quem tem mais direitos é o patrão, né? Todos os direitos é do patrão, então é bobeira. Eu não dou conselho aqui para você que trabalha aí de empregado, meu amigo. Você botar patrão na justiça, a coisa vai ficar feia pro teu lado, viu? É difícil. Dificilmente você vai ganhar um processo contra patrão na justiça, porque a lei hoje é do lado deles. Enfim, aí esse era um ponto que eu estava falando, né? Mas isso aí não vai acontecer. Como bem disse o meu amigo Spark no vídeo anterior, ele argumentou essa questão. Por que patrão não inverte? Onde é que o dono de escravos vai investir no seu escravo? Ele não vai fazer isso aí. Eu repito o que eu já falei em vídeos anteriores. Se o Estado hoje colocasse em prática aquilo que o Bolsonaro falou lá atrás, não, vamos deixar que patrões e empregados negociem, deixa o patrão negociar com os empregados dele, nós iríamos ter uma situação em que a pessoa seria... Um exemplo aqui, o Jardel ele estaria trabalhando hoje lá na empresa de gás, tipo assim, para comer um pão, ele ia dizer, ó, o teu pagamento aqui é um copo de café e um pão de manhã e uma quentinha, meio-dia e acabou, tá? Aí quando for 9h30 da noite você vai para sua casa, no outro dia eu te dou de novo um pão e uma xícara de café e uma quentinha, tipo assim, um arroz com feijão e uma linguiça, um pedaço de osso ali misturado no arroz. A quentinha não vai pensando que é aquela quentinha com salada, com uma comidinha gostosa, igual os presidiários comem lá no presídio, não, viu? É só tipo uma comidinha requentada, sabe? Requenta aí uma comida e bota aí um arroz com salsicha e tá ótimo para ele trabalhar aqui. E pronto, meus amigos, acabou, nem um centavo a mais. E assim como lá atrás a gente via, eu já vi muito nas novelas de época, né? Os negros escravos que fugiam das fazendas, fugindo da escravidão, e o barão, né? O barão botava o capitão do mato, com sua tropa para ir atrás, para capturar esse escravo fugitivo, e quando chegava ele ia pro tronco, seria esse sistema que a gente já tá hoje. Ah, você não vai trabalhar? Você não vai trabalhar aqui para mim, no sistema que eu tô? Peraí que eu vou te ensinar agora. Você desacatar um patrão aqui. Mas eu falo que a gente não tá nesse nível, porque o Estado, eu gostei muito da fala do Spark no vídeo anterior, quando ele disse assim, que lá na era Vargas, o Estado tentou humanizar um pouco, não é que ficou 100% bom assim, mas eu acho que minimizou uns 50%, humanizou mais. Não, peraí, patrão, você não vai, não dá pra, não vamos mais tolerar isso aqui, a gente precisa humanizar mais. A pessoa vai trabalhar, mas ela tem que ter um mínimo de dignidade. E, meus amigos, sem chance, eu fiquei retomando aí a linha de pensamento, eu fiquei assim, por exemplo, como é que esse rapaz vai estudar, por exemplo, para se qualificar? Como é que ele vai fazer um curso, uma coisa? Porque eu trabalhei, eu fui escravo dentro de um hotel, mas
Pessoal, aqui eu vou falar. Eu falei muito. Eu venho assim, tipo uma montanha russa com a minha ex-patroa lá do hotel. No começo eu falei bem dela, depois eu falei mal, né? Que ela me explorou. E hoje eu vou falar bem dela, num ponto. Eu lembro quando eu tinha meus 17 anos, 18 por aí. 17, não, 16 anos. Eu tava. Eu pegava uma bicicletinha que eu tinha e saía na rua. Vou caçar serviço, caçar um trabalho. Eu era menor de idade ainda, mas eu já acostumado a trabalhar, queria arrumar um trabalho. Várias vezes, olha, eu entrava em lojas aqui na minha cidade, lojas, supermercados, firmas. Hoje não tem, mas houve um tempo aqui, mais de 20 anos atrás, que umas firmas vieram para cá. Aqui teve umas firmas que se instalaram aqui que funcionavam tipo 24 horas. Aí tinha uns turnos, era assim, aqueles turnos longos, sabe? Mas não, nessas firmas, eu tô tentando lembrar aqui, essas firmas grandes que passaram um tempo aqui, eu acho que eu não cheguei a procurá-los, não. Eu procurei mais, foi local, dentro da cidade mesmo. Eram uns negócios que tinha assim fora da cidade, né? Eu tinha que me deslocar um pouco para chegar lá. Mas no comércio local aqui, às vezes eu saía. Quantas vezes eu entrei dentro de supermercado, de lojas, padarias, e eu chegava lá, eu encontrava com a gerência, eu queria falar com o dono, com o gerente aqui. O que foi? Sou eu, pode falar. Eu digo, você está precisando de alguém aqui para trabalhar? Eu falei, eu estou disponível. Eu falei, aí a primeira pergunta que essa pessoa me fazia, disse assim, você estuda? Eu falei, eu estudo à noite. Ah, não dá não, não dá. A gente precisa, eu estou precisando. Às vezes a gente até contrata, a gente pega o contato aqui, mas a nossa preferência aqui é quem não estuda. Eu não quero ninguém que estude, porque se estudar vai ter que liberar mais cedo. Eu não sei nas cidades que vocês moram, porque isso aí parece que varia um pouco, mas aqui onde eu moro, os supermercados, lojas, eles abrem às 7h30 da manhã. E olha, geralmente o horário de fechamento aqui oscila de 20 a 21 horas. Aqui tem supermercados e lojas que fecham às 20 horas, e tem outras que fecham às 21 horas. Supermercado, principalmente. Loja, tipo loja de calçado, loja de roupas, eu vejo algumas aqui que às vezes vai até às 19, 19h30. Tem dia que eu passo, pessoal, à noite ali no centro da cidade, 19h30 tem loja de roupa aberta ainda. E as empregadas estão tudo lá, coitada, desde as 7h30 da manhã até 7h30, 8 horas da noite lá em pé, trabalhando, né? E elas falavam isso pra mim. Eles ou elas, né, a pessoa que me atendia, falou, não, como você estuda, não serve pra gente aqui. Não vou nem pegar teu contato, porque a empresa aqui ela tem preferência pra quem não estuda, tá? Aí, eu fico vendo aqui, aí tem dia que me aparece comentários, me desculpe, mas aqui vai uma crítica, sabe? Às vezes aparecem uns inscritos aqui e diz assim, Vitor, sabe por que o patrão paga pouco? Porque não tem mão de obra qualificada. Não tem mão de obra qualificada, aí é prejuízo para o patrão. Como é que o patrão vai investir caro, vai pagar um salário alto para uma pessoa que não tem qualificação? Eu estou acabando de dizer para vocês que quando eu era jovem, lá no início eu estava chegando nos meus 18 anos, depois dos 18 anos também, isso aconteceu, eu saía procurando trabalho, não encontrava. Eu não encontrava. Olha, depois que de uns anos, depois que eu terminei minha graduação, eu vi que foi criado o programa Jovem Aprendiz. Parece que as empresas, se ela empregar um jovem aprendiz, ali meio período, parece que eles têm uma redução nos impostos, eles conseguem um abatimento de imposto. A pessoa jovem hoje, ela tem mais essa oportunidade do jovem aprendiz. Na minha época não tinha isso. Não tinha. A empresa ela até contratava. Por exemplo, eu poderia ter pegado um serviço desse para entrar de manhã e sair 9 da noite, igual tá o Jardel, mas aí eu não poderia estudar. E o que eu fiz na época, mesmo no meio da pobreza, eu fiquei assim, eu falei, eu não vou abrir mão do meu estudo. Caramba, não era suficiente, pessoal, o dia todo. Eu poderia, por exemplo, eu trabalhei num hotel que eu entrava 6 da manhã e saía 6 da tarde. A minha ex-patroa, hoje ela já é até falecida. Eu me lembro do dia que eu encostei lá e dei sorte, né? Sorte entre aspas, né? Eu digo sorte porque eu arrumei aquele serviço ali, né? Eu queria o serviço, arrumei. Quando eu cheguei lá, ela foi conversar comigo e tal, eu já deixei claro, eu falei, mas eu estudo à noite. Eu falei, eu estudo à noite, eu estou fazendo o ensino médio, às 18 horas eu preciso ir embora, porque 19 horas eu tenho que estar em sala de aula.
Aí ela, não, tudo bem, eu aceito, pode vir. Só que, pessoal, era 12 horas ininterruptas, nem em casa eu vinha para almoçar. Ela falava, ela disse, eu não dou horário de almoço aqui, eu dou 30 minutos. Você terá 30 minutos para você fazer seu prato, comer e voltar para continuar o seu serviço aqui. Eu não dou, e é meio salário mínimo só que eu pago, tá? Meio salário mínimo para trabalhar 12 horas e não tem, eu não assino a carteira e nem pago férias e nem 13º. É só mesmo o mês, você trabalhou, você recebe o mês salário mínimo. Mas assim, ela não me impediu de eu estudar. Ela não impediu de me contratar, ela aceitou me contratar, mas não impediu de eu estudar. Assim, ela me liberava. Em raríssimas vezes aconteceu de às vezes o hotel tá de muito serviço ali, e aí quando dava 18 horas ela falava para as outras faxineiras, não, vocês não vão ter que ficar um pouco mais aqui, mas o Vitor vai ter que ir embora, que ele tem aula, ele tem que ir para a escola daqui a pouco. Aí ela me dispensava ali às 18 horas, eu vinha embora para poder ir para a escola. Mas aí, o que eu fiz? Eu tive esse horário à noite, sabe? Eu tive esse horário à noite, eu vinha correndo em casa, tomava um banho, comia alguma coisa, jantava ali, já ia correndo para a escola, mesmo cansado ali da luta do dia, eu estudei à noite. Quando eu fui fazer a graduação, o curso era tarde, o curso era de tarde. Eu fiquei desempregado, eu passei 2 anos desempregado, assim, eu fazia bicos. Às vezes alguém me chamava, não, me ajuda a pintar uma casa ali, me ajuda a fazer massa ali. Eu ainda trabalhei de servente, assim, quando alguém me chamava. Aí eu ganhava meia diária, às vezes fazendo aquele serviço, até quando eu passei no primeiro concurso, que foi para trabalhar na área da saúde, como atendente de unidade de saúde. Mas eu tive um propósito na minha vida, pessoal, que foi não desistir do estudo. Eu digo, eu posso até trabalhar, mas desde que não me impeça de estudar, de eu poder prosseguir nos meus estudos, porque eu via no estudo uma possibilidade de eu sair daquele estado de miséria, de pobreza extrema. E foi o que realmente me tirou. Mas se eu tivesse, vamos supor, se eu tivesse me colocado assim, não, entre o estudo e o trabalho, eu escolho o trabalho, como muitos fazem. Eu já vi casos que, eu parei de estudar porque eu precisava trabalhar, eu tinha que trabalhar, e aí... Enfim, não foi fácil não, meus amigos, não foi fácil, sabe? Aqui foi o que eu falei, né, que eu tive ainda reduzido, ainda pouco, assim, mas eu tive esse apoio de pai e mãe, né? Mesmo no meio daquele inferno de brigas, de confusão, de humilhações dentro de casa, mas tinha. Às vezes meu pai trazia alguma coisa lá da chácara, a minha mãe, quando pôde trabalhar fora, ela trazia as coisas, eu trabalhando também, eu contribuía, era um pouquinho, e ali a gente ia sobrevivendo, né? Nós fomos sobrevivendo naquela época. Este rapaz, o Jardel, na situação que ele tá, com mulher, com 2 filhas para criar, como é que faz, meus amigos? Um outro, aqui, aí, já falei, os 3 pontos que eu queria tratar. Eu falei da possibilidade do patrão pagar um salário melhor para ele, descartado, né? Ele estudar nessa situação que ele está é descartado também. E ali, se ele abrir a boca pro patrão dele e dizer, olha, eu vou me matricular a estudar, é rua. Então eu vou te substituir, meu caro. Não, você não vai poder mais me servir aqui, porque eu não vou botar uma pessoa para ficar só o restante da hora que você não vai ficar aqui, porque tu quer estudar. Então, descartado. 3º ponto agora, que seria a possibilidade dele trabalhar num serviço extra. Se esse patrão colocasse só o que está na lei, você vai trabalhar 8 horas para mim. Sei lá, tu faz 5 horas de manhã, de 7 ao meio-dia, e deixa eu ver, se entrar 13, né, 14, 15, 16, 17, 18, aí você sai, não, passou, 13, 14, 15, você sai às 15 horas, pronto, fechou as 8 horas de trabalho, né? Não, eu fiz essa conta errada, pessoal. 13, né? 14, 15, 16. É 16. Se entrar às 13, sai às 16 horas, né? Dá mais 3 horas de trabalho. Pronto. Você cumpriu suas 8 horas, um salário mínimo. Pense esse rapaz saindo do trabalho dele, cumprindo 8 horas de trabalho e saindo às 16. Pessoal, ele poderia pegar um outro trabalho. Ele poderia fazer um delivery. Olha, eu conheço casos. Um dia desse eu conversei com um rapaz aqui
que ele trabalha num serviço que ele diz que sai de tardezinha, trabalha o dia todo também por um salário mínimo. Ele falou, não, na hora que eu saio, eu vou correndo em casa, tomo um banho, como alguma coisa e vou para uma lanchonete trabalhar de churrasqueiro, assando espetinho. Eu fico só na parte de assar os espetos lá. Eu achei bem pouco o que o patrão, o que o dono lá paga para ele. Ele disse que ganha R$ 40 por noite. Ele disse que o patrão paga R$ 40. Ele ganha para trabalhar ali das 18 às 22 horas. Vamos somar aqui quanto é que dá. Ele disse que é todo dia ele vai. Quanto é que dá R$ 40? 40 vezes 30 dias. 1.200. 1.200. Vamos colocar o Jardel nesse contexto. O Jardel, de repente, se o patrão dele liberasse ele às 16 horas, olha, ele teria, vamos botar aí, ó, das 16 horas até 22 horas. Vamos botar aí, né? Não, se fosse das 16 às 22, dá 6 horas. Vamos botar 5 horas de trabalho, né? Se fosse 5 horas de trabalho, por exemplo, trabalhando como churrasqueiro, daria R$ 50, né? Porque parece que ele ganha. Eu ainda falei no dia pra esse rapaz que me contou, eu digo, ainda tá pouco ainda esses 40, né? Pra você ficar na beira de um fogo lá, dava pra pagar um pouquinho mais, mas é como se ele estivesse ganhando R$ 10 a hora, né? Trabalhada. Muito pouco. R$ 50 por dia vezes 30 dias, 1.500, meus amigos. Agora pegue aí, vamos somar aqui, ó, 1.500 mais 1.000, se for 1.320, desconto o INSS, vamos botar 1.100. Oh, caramba, eu fiz um negócio errado aqui, peraí. Ó, 1.500 mais 1.100, por conta dos encargos, né? 2.600. Olha aí como a história já mudou. Com um salário de 2.600 líquido, já melhora, não melhora? A situação, ele já pagaria, já estaria mais frouxo assim financeiramente. Já daria para ele pagar o aluguel. Ó, pagando o aluguel de 700, ainda sobraria R$ 1.900 para ele fazer a compra do supermercado, pagar a energia, a internet. Dependendo, dá para fazer até um consórciozinho de uma moto. Enfim, meus amigos, mas olha que situação, sabe? Eu tô esperando, é porque eu tenho um raciocínio lento. No dia que ele vier aqui de novo, na próxima entrega de gás, eu vou dizer assim, rapaz, começa a dar umas voltas, sabe? Dá umas voltas aí, deixa uns currículos, vai procurando. Eu acho que ainda tem empresa, meu amigo, que trabalha. Nem que tu tiver que trabalhar 12 horas por um salário mínimo, mas que sobre à noite. Que tu possa sair pelo menos 18 horas e você fazer um extra em algum outro lugar. Eu falei, porque, olha, você tá ferrado se você ficar só nesse serviço. Hoje tu tá dando conta, você tá um homem novo, 26 anos, você é um jovem. Mas conta aí daqui 10 anos, 15 anos, quando você estiver já na casa dos 40 anos, você não vai aguentar esse batidão, tu vai estar doente, você não construiu nada, tu não vai ter nada na tua vida. Teu patrão vai estar podre de rico. Tu vai olhar para trás, olha, dei 15 anos, 20 anos da minha força laboral na empresa do seu fulano, ele tá rico, milionário, e eu tô miserável. Eu não tenho onde cair morto aqui, eu não tenho nenhuma casa, um canto para me morar, não tenho nada. E, moço, abre os olhos, você tá novo, mas a vida passa rápido. Assim não está, ó, não está lá, tu tá com 40 anos, passa muito rápido. Muito, muito rápido. Então, quem tem que ter pena de você, quem tem que ter dó de você é você mesmo. Então, assim, não se acomode nesse trabalho, não se acomode. Corra atrás, sabe? Corra atrás de um outro trabalho, porque isso aí você está sendo explorado. Eu vou conversar um dia, na próxima vez que ele vier, eu vou dar um toque, porque eu fiquei com pena, pessoal, eu fiquei com pena. Diga-me se o caso do Jardel é pior ou não é do que o meu. É ou não é pior do que o meu lá no hotel? Lá no hotel eu trabalhava o dia todo por meio salário mínimo, mas eu tive a chance de poder sair para estudar. Eu era explorado, mas eu estudei e consegui vencer. Veja se hoje a minha situação hoje não é de precariedade, de miséria. No serviço público, claro, né? No serviço público. O meu conselho aos que estão me ouvindo aqui, você que não é concursado, ou você que não trabalha para si mesmo, cara,
tenha dó de você. Olhe para a sua realidade e pense assim, se eu não pensar numa alternativa, numa forma de fazer melhor para mim, para que eu venha ganhar mais, para que a minha situação financeira melhore, nunca espere de patrão. Isso que eu falei do dono da distribuidora de gás, isso aqui é uma coisa no mundo imaginário. Como dizia o Lorde Conselheiro lá no seu canal, ele gostava de usar a expressão assim, num mundo ideal, né? No mundo ideal que a gente sonha, né? Mas que não existe na prática. No mundo ideal, esse patrão ele deveria valorizar, ele deveria pagar um bom salário para esse rapaz. Por estar ali, cara, essa pessoa, ela abriu mão, para esse rapaz estar lá trabalhando, pro dono lá, ele abriu mão de tudo. Ele abriu mão de poder estudar, de poder ter uma segunda alternativa de trabalho. Olha, o setor empresarial aqui no Brasil, ele é mais cruel do que no exterior. É mais cruel do que no exterior, porque no exterior é assim, pessoal. Eu acho que vocês lembram, eu já fiz uns vídeos falando sobre trabalhar no exterior. Especialmente Europa e Estados Unidos. Deixa eu molhar meu bico aqui. Quem vai para a Europa e Estados Unidos trabalha muito, meus amigos, muito. Essas jornadas aqui, 14 horas, até 16 horas de trabalho, eu já vi relatos. Mas a pessoa ganha, ela é tipo assim, se eu trabalho muito, eu ganho muito. Aí a pessoa ela consegue ter um poder de compra, ela compra as coisas que ela quer lá. Ela paga um aluguel de um quarto, né? Às vezes um quartinho bem confortável para dormir, se for. Ah, não, é um casal, às vezes aluga até uma casa, um flatzinho e vão morar juntos. Olha, eu vou dar um exemplo aqui. A minha irmã, há 10 anos atrás, quando eu a visitei na Holanda, ela tinha um flat alugado na época. Esse flat era alugado por 900 euros. Aí dividia para 3 pessoas. Ela ficava num quarto, um quarto pequeno, e tinha um outro quarto que ela só alugava para casais. É porque assim, a chave ela chamava assim, a chave é minha, né? Eu contratei, né, o aluguel. Aí alguém morava, mas ela que era encarregada de fazer o pagamento, recolher o dinheiro e pagar, enfim. Mas assim, é um flatzinho arrumadinho, meus amigos, já todo mobiliado. Ela pegou o flat já mobiliado, top. Tinha 2 banheiros, porque o banheiro lá é dividido, assim, tem um banheiro que é só para defecar, né? Só tem um vaso. E lá não existe a cestinha, né? De jogar o papel igual a gente faz aqui. Você limpa lá, faz o dor lá, limpou e joga dentro do vaso e puxa a descarga e vai-se embora, né? Não fica papel acumulado dentro de cesta. E tem um outro banheiro, um segundo banheiro, que é onde tem a ducha, né? O lugar de tomar banho, e também a piazinha lá de escovar o dente, lavar o rosto. Pelo menos nesse flat dela e em outros que eu andei funcionava dessa forma. Mas tinha banheiros também grandes, assim, com banheira, com a ducha e o vaso ali de um lado. Dependia do tamanho desse local, né? Mas eu vi assim, ela conseguia ter essa vida assim, pagar aquele aluguel, morar num lugar assim bom, né? E comprar as coisas. A minha irmã, ela não... Eu digo que ela não tem mais coisas porque ela não trabalha jornadas exaustivas lá, e também porque ela é muito vaidosa. Ela gasta muito, ela quer luxar, quer usufruir das coisas de lá e não guarda, né? Não junta muito dinheiro. Olha, eu ia falar isso, achei aqui a oportunidade perfeita para eu tocar nesse assunto. Há menos de 2 semanas, eu acho que deva ter uns 10, 12 dias, eu visitei um rapaz que esse jovem ele é mais novo do que eu, 5 anos. Então eu tô com 39, ele tá com 34. É um garoto, eu chamo garoto porque eu lembro dele pequenininho na igreja. Ele cresceu na igreja adventista, é filho de uma família adventista. E ele foi embora para Londres. Eu vou dar um resumo aqui da história desse rapaz. Depois eu vou voltar de novo aqui pro Brasil. Eu tô só fazendo esse comparativo para você ver como é que é a exploração lá fora e aqui, né? Em termos de você trabalhar no setor privado, trabalhar para pessoas, né? Enfim, o que ele fez, esse jovem? Ele se formou, ele se graduou no curso de Educação Física, licenciatura plena em Educação Física, mas ficou numa situação que não conseguia trabalho, ou quando conseguia algum trabalho, até na área dele era ganhando muito pouco, em alguma cidadezinha de contrato, ganhando pouco, e não estava... Aí ele resolveu se aventurar, ele saiu daqui do Brasil e foi para Madrid, na Espanha.
Se mandou para Madrid. Pessoal, ele ficou 6 meses. Olha o que aconteceu com ele, um menino da igreja. Isso eu falo porque eu tenho amizade com ele. Esse dia, ele tá aqui agora. Ele tá aqui desde de abril. Ele voltou pro Brasil. Eu já até trabalhei uma época com a mãe dele, na época eu trabalhei de limpeza, uma época, por uma ocasião eu trabalhei com a mãe dele e conheço demais. Uma irmã dele formou-se, graduou no curso de matemática comigo. É um pessoal bem próximo de mim e eles moram num bairro próximo aqui ao meu. Então é convivência de décadas. Foi convivência desde eu menino. Eu lembro, quando eu tinha 15 anos, ele tinha 10 anos, esse garoto, mas eu era muito próximo ali deles. Uma boa pessoa, uma excelente pessoa, assim, esse rapaz de quem eu estou falando aqui. Ele foi para Madrid, me lembro de acompanhá-lo no Facebook, ele lá na Espanha. Tava indo tudo muito bem, meus amigos, ele foi deportado. Olha o que aconteceu com ele lá. Assim ele me contou, né? Ele disse que estava numa praça, um dia, um frio, nevando, sabe? Caindo neve. Ele disse que um dia estava numa praça e um ladrão tentou roubá-lo. Ele foi assaltado mesmo, literalmente. Ele disse que houve um assalto para tentar tomar um telefone. E ele disse que caiu, rolou no chão. Ele reagiu a esse assalto, mas o cara não estava armado de revólver, não. Não sei se era. Ele até falou uma faca ou era. Tava alguma coisa, mas não era arma de fogo. E ele travou uma luta. E ele quando morou aqui, eu não falei, ele fez educação física, ele era treinador, o treinador que eu falo assim, ele treinava pessoas aqui, ele era meio marombadozinho, sabe? Até hoje ele ainda é um pouco. Mas ele era meio marombado aqui. Eu acho que ele andou treinando em umas lutas de artes marciais, porque ele mobilizou esse ladrão lá na Espanha. Ele imobilizou, agrediu lá. Adivinhe, meus amigos, a polícia rapidamente chegou, recolheu os dois e ele estava ilegal. Ilegal. Foi preso e deportado. Não ficou lá. Aí ele voltou para cá. Pessoal, chegou aqui, ele tentou se reerguer por aqui, fez uma dívida. Ele fez uma dívida altíssima num banco aqui para montar o próprio negócio. Eu não sei como é que ele conseguiu, eu sei que foi um valor alto, meus amigos. Foi coisa assim de na época, isso tem tempo já. Mas tem tempo, mas não tanto. Esse fato aconteceu já depois que eu já tinha ido lá na Holanda, foi de 2013 para cá. Eu tô tentando lembrar, mas foi algo assim em torno de uns 200 mil que ele pegou no banco. Aí montou esse negócio para ele, não deu certo, não foi para frente. Aí ficou com a dívida no banco. Isso ainda deu um problema porque um amigo dele avalizou ele no banco. Uma pessoa que tinha situação boa aqui serviu de avalista e ele ficou com essa dívida. Esse rapaz quase se suicidou na época por causa dessa dívida, porque era um prejuízo dele, mas ferrou com um amigo. Depois ele tornou voltar para a Europa. Ele foi para a Europa e dessa vez ele foi para Londres. Segundo ele, um amigo, um brasileiro que morava em Londres, resolveu estender a mão. Só que quando ele já foi com uma mulher. Ele casou com uma moça adventista e foram os dois morar em Londres. Aí essa parte já foi o que ele me contou agora. Ele falou, não, quando eu cheguei em Londres, eu trabalhei muito, muito mesmo, eu e minha mulher, jornadas exaustivas para pagar tudo que eu devia. Então assim, a dívida que eu deixei no Brasil, ele falou assim, Vitor, eu poderia até, muita gente falou assim, dar o calote no banco, mas o problema foi o avalista. Um amigo meu, uma pessoa da minha confiança, estava prejudicado. E então assim, eu quitei, eu saldei toda a dívida, tudo que ficou de dívida no Brasil eu paguei. E ainda paguei também a pessoa que tinha me ajudado a chegar lá, em Londres. E o que ele veio fazer aqui, meus amigos? Ele voltou para o Brasil com a esposa, ilegal. Ele estava em Londres ilegal. Ele voltou porque ele adoeceu e teve que fazer 2 cirurgias. Ele teve que fazer uma cirurgia na boca. Foi um sério problema que ele teve relacionado a dente, ossos. Ele me explicou lá, mas não vem ao caso aqui. Foi um tratamento, inclusive, doloroso. Agora ele já tá bom. E também teve uma outra cirurgia na barriga. Ele teve que fazer. Cirurgia essa que, se ele fosse fazer lá, ele não tinha plano de saúde, ia sair muito caro. Ele juntou uma grana e pagou aqui. Ele fez tudo particular. Ou seja, o euro que ele ganhou lá, ele veio pro Brasil e pôde pagar. Ele tá morando na casa da mãe dele aqui. Ele tá na casa da mãe dele. A mãe dele é viúva. O marido já morreu há muito tempo.
E ele falou assim, ó, o que que eu tô fazendo agora? Eu vou voltar para a Europa. Eu vou voltar para a Europa, só que ele deu entrada no visto de trabalho por Portugal. Tem uma siglazinha lá que é L, LC, LT. É uma sigla de 4 letras. Eu sei que tem o L e o T, e P por um meio. P é alguma coisa de língua portuguesa relacionada a trabalho. Inclusive, saiu muito na mídia esses tempos que Portugal flexibilizou, facilitou o visto de trabalho para pessoas de países lusófonos, os falantes de língua portuguesa. Ele me falou que estava tentando, um outro amigo meu tentou também. Ele deu entrada no processo, só que ele desistiu de ir. Hoje ele está em Santa Catarina. Esse outro amigo meu ia para Portugal. Ele falou assim, ó, aí eu vou para Portugal com visto de trabalho. Se eu conseguir um contrato, eu tenho até 4 meses para conseguir um contrato de trabalho. Consigo um contrato de trabalho, trabalho ali durante acho que até 2 anos, né, recolhendo os impostos, tiro a cidadania, aí eu posso migrar, eu posso ir para outro país com a cidadania europeia. Eu não quis nem, pessoal, eu não falei nada assim, para não botar gosto ruim, né, no projeto da pessoa. Mas eu fiquei assim, eu digo, meu Deus, ele está indo para um lugar, vai ser fácil assim. A tentativa de conseguir o visto, né? Ou visto não, a cidadania. Mas conseguir trabalho em Portugal, caramba. Eu acho que muitos de vocês aqui estão cientes como é que está a situação lá, né? Tem brasileiro morando em barraquinha, morando nos parques lá de Lisboa. Eu já vi cada história de gente passando fome. Um dia desse eu vi um rapaz que ele gastou toda a economia que ele levou e está na pindaíba. O trabalho que conseguiu lá não paga as despesas dele. Foi ontem bem aqui eu vi um vídeo de uma portuguesa lá, política, ela falando, gente, como é que vai fazer Portugal desse tamanho e só chegando, milhares de imigrantes chegando aqui, não vai ter casa para todo mundo, não vai ter trabalho para todo mundo aqui. Mas esse rapaz, ele tá com esse projeto. Então assim, ele disse assim, olha, ele falou assim, igual tu, Vitor, eu não vejo muito sentido tu sair daqui, tu concursado, tu ir trabalhar desse jeito lá. Ele disse, eu fui porque eu não dei essa sorte. Ele falou, eu passei em 3 concursos para polícia, nenhum eu consegui ser chamado. Os concursos que eu passava era cancelado e ficava na justiça e não sei o que. Outros eu não passei no TAF. Ele contou, não conseguia ser concursado, não deu certo abrir o próprio negócio. Os trabalhos que eu consegui nesse esquema do Jardel, eu conversei com ele uns dias atrás, eu falei, tu sabe que aqui patrão explora demais. Ele falou, por que tu acha que eu quis? Eu tô limpando o chão. Eu estou limpando o chão. Eu e minha mulher somos faxineiros lá em Londres. A gente trabalha limpando o chão, lavando o banheiro. Mas o que eu ganho lá compensa. Eu trabalhar de faxineiro lá e trabalhar de faxineiro aqui no Brasil é completamente diferente. Porque o que eu ganho lá rende mais um pouco do que aqui no Brasil. E ele falou, não, mas para quê? Ele falou, se eu fosse concursado eu não iria para lá, né? Eu não teria ido para a Europa, eu estaria tranquilo aqui. Você percebe, lá a pessoa trabalha a exaustão, mas ganha. A pessoa consegue fazer alguma coisa com o que ganha. Eu deixo uma pergunta para você. A situação deste rapaz, desse Jardel, trabalhando nessa empresa aqui, qual é o futuro que esse rapaz tem? Qual é o progresso que esse rapaz vai ter? E assim, eu sei que no dia que eu conversar, ele vai até dizer assim para mim, ô Vitor, mas é complicado, porque se eu peço as contas lá para arrumar outro trabalho, é só o que eu vejo aqui nos vídeos aqui do YouTube, o pessoal comentando que às vezes tem vontade assim de recusar, de bater de frente. Não, nessas condições que você está colocando aqui, eu não aceito. Ou então você me paga mais, eu trabalho para você. Ah, você não aceita? Não? Então rua. Tá? Rua, você não serve para minha empresa, não. Tá? Pode deixar que eu arrumo outro. E o problema é esse, é que sempre arruma, meus amigos. Sempre vai ter. Eu digo sem medo aqui para vocês. Hoje, se o Jardel chegar lá pro patrão dele e disser assim, olha, eu não aceito continuar trabalhando para você desse jeito, eu exijo aqui que você me pague pelo menos 2 salários mínimos. Eu quero 2 salários mínimos para poder trabalhar essas 14 horas para você aqui. O patrão dele vai mandar ele embora e no outro dia ele já tem outro rapaz para fazer o mesmo serviço pagando o mesmo tanto. Esse é o problema aqui, o difícil é esse. Eu consegui sair da minha lida de escravidão, mas não foi assim no estalar de dedo. Foram anos eu construindo através do estudo. Primeiro eu fui terminar o ensino médio. Aí fiz o vestibular, passei. Aí foi 4 anos de graduação.
Depois, mais 2 anos após a graduação, para me entrar no concurso para professor. Então demorou, assim, foi uma jornada longa, mas eu consegui, eu fui construindo, né? Eu fui construindo esse caminho. E eu tentei construir isso logo cedo, ali no início dos meus 20 anos, eu com 25 anos eu já estava concursado como professor. Eu já era professor concursado, então eu corri atrás disso, mas foi uma jornada, sabe? Esse rapaz ali, eu não perguntei, mas eu não sei qual foi a série, mas eu falei assim, eu digo, você já tem menos ensino médio? Não, não tenho. Não tenho ensino médio. Olha, eu falei que eu ia gravar sobre a marombada, eu vou fazer o seguinte, eu não vou gravar da marombada agora. Eu vou fazer assim, eu gravei aqui 1 hora e 5 minutos, eu vou esperar, eu vou pedir a resposta lá do confrade, se eu posso pegar os áudios dele e colocar aqui. Se ele me autorizar, eu vou anexar os áudios dele. Se ele não autorizar, vai ficar só os meus mesmo, né? Mas eu acredito que ele vai, eu acredito que ele vai autorizar sim. E tá aqui mais um relato, mais uma prova, né? Você aí que ainda, assim como eu fui, você que é um apaixonado pela teoria da direita, né? Nossa, a direita, ela é do lado do empreendedorismo, do patrão, né? Aqui a gente defende o patrão, porque o patrão ele é muito gente boa. Nossa, o patrão gera emprego. Se eu fosse olhar por esse ângulo, eu tinha que estar aqui aplaudindo. Olha, parabéns pro dono, o gaúchão lá, ó, ele gerou 3 vagas de emprego lá na empresa dele. Tem 3 pais de família empregados. Vai lá ver as condições de vida desses empregados dele pra tu ver. Eu também, minha patroa lá do hotel, nossa, ela gerava emprego. Ela tinha uma equipe de 10 pessoas trabalhando lá pra ela, sabe? Eu era um dos trabalhadores dela. Trabalhava o dia todo por mês salário mínimo. Pessoal, assim, se a gente falar em vantagem, só tem uma pessoa. Uma pessoa nessa história aí tá levando uma vantagem. É o patrão, o dono, o empresário. Olha, vocês não me veem aqui falando que eu botei empregada para trabalhar aqui em casa. Sabe por que eu não boto? Porque se for para eu botar uma empregada aqui para trabalhar na minha casa, para cuidar da casa, né, de tudo, eu tenho que pagar um salário bom para ela. Eu teria que pagar um valor justo para ela trabalhar aqui. Eu lembro quando eu estive operado, ano passado, eu chamei uma jovem para vir limpar a minha casa. Ela fez a limpeza algumas vezes aqui. O que eu falava para ela? Eu dizia assim, você não vai fazer a faxina, você não vai faxinar a minha casa. Eu falei, porque para faxinar a sua casa, para limpar ou para faxinar a minha casa, eu teria que pagar para você pelo menos R$ 400. Para você limpar tudo isso aqui, ficar um dia e meio aqui para mim, para deixar tudo limpo. Eu falei, eu quero só que você faça assim você vai tirar só o grosso. Qual era o serviço que eu dava? Eu combinei com ela para ela trabalhar para mim por R$ 100. Ela vinha uma vez na semana, eu pagava R$ 100. Era para ela limpar o piso. Eu digo, você vai limpar o piso e 2 banheiros. Só isso. Tu limpa o meu banheiro e o banheiro da minha mãe e passe uma vassoura de ponta a ponta na casa e um pano. Ela tinha a preferência de jogar uma água, né? Ela botava um produto ali na água, produto cheiroso, jogava, passava ali esfregava com pano mesmo, rapava todinha a água, depois vinha secando. Ali, que sempre fica aquelas riscos de água, né? Umas pocinhas de água no piso. Pronto, terminou. Eu digo, ó, comida, a louça, poeirinha, pode deixar que a minha mãe tira aqui, quando eu tiver melhor eu tiro, quando eu passar meu pós-cirúrgico eu limpo, as teias de aranha eu limpo. Eu não tinha coragem de chegar para aquela menina e dizer assim, olha, por R$ 100 eu quero que tu limpe tudo aqui, você vai limpar a casa toda. E ela, às vezes ela chegava 8 e pouco da manhã, quando era 10h30, antes de 11 horas ela já tinha terminado tudo e ia embora para casa dela. Eu não tenho, pessoal, se eu tivesse optado por essa coisa de ser patrão, das duas uma, ou eu não ia ter empregado, se eu não tivesse condições de pagar um salário justo, pois eu ficaria só. Eu faria igual o conhecido meu acolá que mexe com bolo. Ele falou, eu não contratei empregado, não botei empregado. Lá em casa é eu, minha esposa e minha filha. Nós 3 trabalhamos ali e o lucro serve para todos nós ali. Não vou botar empregado. Ou eu não colocaria empregado, ou então, se fosse para eu colocar, eu iria pagar o valor justo. Eu ia fazer uma soma, mais ou menos, dependendo da jornada de trabalho. Se fosse para pagar um salário mínimo, não, você trabalha aqui então 6 horas corrida para mim.
Fosse para trabalhar, por exemplo, aqui em casa, você entra às 8 e sai às 14. E eu ainda seria capaz de dar até a comida ainda. Tome café, coma aí. Porque eu acho justo, meus amigos, se a pessoa está trabalhando, que ela ganhe o justo pelo trabalho dela. Agora, essa coisa de vou botar aqui para ficar igual um escravo, trabalhando igual um condenado, e vou pagar uma mixaria, pagar pouco. Saber que aquela pessoa está vivendo na miséria. E eu enricando, eu lucrando, aumentando meu patrimônio aqui às custas da miséria de outra pessoa. Eu não deitaria minha cabeça no travesseiro em paz, com a minha consciência tranquila. Não teria isso comigo. Porque... Não. Eu sei, eu já passei por isso, eu sei o tanto que é ruim. Mas como a maioria dos patrões no Brasil, eles não têm pena de empregado, não fique esperando. Se você está sonhando aí, que tu está trabalhando no serviço, que um dia o teu patrão vai reconhecer, que ele, poxa, o João, a Maria, a Joana está trabalhando tanto aqui para mim, ele se doa tanto aqui pela minha empresa, eu vou, de um salário mínimo, eu vou jogar aqui 3 mil agora, 4 mil no contra-cheque dela agora, para valorizar ela. Eu tenho péssimas notícias para você. Sabe quando que isso vai acontecer? No dia de São Nunca. No dia de São Nunca, tá? Eu sei que vai ter alguém que vai vir no comentário e dizer: ah, Vitor, mas eu trabalho numa empresa aqui que meu patrão me valoriza. Ô, meu amigo, você é a exceção da exceção da exceção, viu? Você representa aquele 0,0000001% dos patrões aqui no Brasil que faz isso, tá? Então você é uma exceção. Eu não estou trabalhando com exceção, eu estou trabalhando com a regra. A regra aqui no Brasil é estilo Jardel. E aí, eu já vi acontecer casos, aqui na minha cidade eu já vi acontecer assim, ó, em que um empresário ele explorava tanto que às vezes não segurava o empregado ali, as pessoas cansavam, a pessoa não dava conta. E foi ficando daquele jeito, acabou falindo. Faliu porque ninguém trabalhava, o trem não ia para frente, sabe? Acabou. Mas assim, muitos conseguem manter esse sistema aí e vai por anos e anos e enriquece, né? Ele consegue se enriquecer às custas de viver explorando as pessoas. É isso aí. Depois eu vou fazer a edição aqui e colocar no canal. Mas lembre-se, ainda vai vir mais vídeos desse assunto, viu? Assim como eu falei muito de mulheres no passado, nós vamos tratar muito esse assunto aqui. Eu estou com essa intenção. Não por mim, não é bem por mim, é por vocês, tá? Minha solidariedade aí a muitos que devem viver nessa escravidão. Mas assim como eu saí, você também poderá sair, sim. Existem saídas para essa escravidão. Eu saí, o jovem ali que está vivendo mais na Europa agora saiu, ele trabalha muito lá na Europa, mas ele é um escravo na Europa, mas mesmo ele ganha melhor. Ele ganha melhor do que aqui se ele tivesse sendo escravo aqui no Brasil. É isso aí, um abração a todos. O pior, Vitor, não é nem a mão de obra barata. O pior, para mim, que eu digo assim, que eu digo em primeiro lugar das coisas piores, no caso desse teu colega que trabalha no depósito de gás, é que consome o tempo dele todo, né? Como você disse, ele quase sai lá, ele larga aí do depósito quase 10 horas. Então, praticamente, ele não tem tempo para poder fazer um curso, para estudar e tal. Ele está estagnado. É isso aí que é o grande problema, né? Como vou dizer, a elite, o cara que está acima da pirâmide, a elite, ele não quer, por exemplo, o cara que está trabalhando de peão, que ele faz um curso, que ele estude, ele não quer. Então, o pior do salário dele, que é pouco, é isso aí. Ele fica praticamente ali, não tem vida. Ele fica ali servindo ali a empresa lá de gás do cara lá, e o cara chega morto, cansado, e não tem tempo para fazer nada, né? Mas isso aí praticamente esse sistema é tudo já proposital montado, né? Porque, por exemplo, se ele tivesse um horário flexível, por exemplo, ele largasse
Mas aí, acabando o que eu disse no áudio anterior, o problema é, além da mão de obra barata, acho que na minha visão, o problema maior é quando o cara fica esse tempo todo dentro de uma empresa. No caso desse colega do Vitor, né? O cara sai quase 10 horas da noite. Se ele tivesse pelo menos um horário flexível, 5h30, 6 horas, até dava tempo aí de ele, não sei, de ele fazer um curso ou estudar, se ele quiser também, né? Ou ele empreender no outro negócio. Porque, cara, quando a gente tá no colégio, cara, eles não ensinam isso pra gente não. No colégio ele nos ensina a ser empregado dos outros, né? Pra que a elite domine a gente. Né? Como falei no áudio passado, ele não ensina a educação financeira, juntar dinheiro, nem nada. Aí o cara também cisma também de casar e ter filho, aí lascou, né? Aí consome mais a renda dele. Mas acho que o principal problema é o muito tempo que fica dentro da empresa, que ali o cara fica estagnado ali. E o Vitor não falou quanto tempo que aquele cara está trabalhando lá. Acho que pelo jeito deve estar mais de um ano que deve estar naquele depósito, né? E geralmente esses trabalhos assim, o cara não fica. O cara ele pode ficar tipo 1 ano, 2 anos ou 6 meses. Até o cara aguentar. Tem cara que não aguenta. Aí arruma outra parada e mete o pé. Agora, se ele se acomodar nisso aí, lascou. Ele vai ficar a vida toda ganhando isso aí, estagnado, saindo 9 horas, 9h30 da noite. E o cara lá enriquecendo, ganhando grana. Aí eu pergunto, cadê o tal da CLT? Cadê o tal do direito trabalhista? Que isso aí praticamente é exploração, é escravidão. E a tal de escravidão que tanto se fala na televisão. Engraçado, né? Quando essas empresas escravidar a pessoa, ninguém fala nada, né? Cadê o pessoal que reclama da escravidão? Nessas horas que eles somem, né?